Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, boa tarde já, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do mais querido do Brasil. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que a gente possa chegar à marca de 150 mil inscritos. Está meio difícil, né? Devido a essa instabilidade do YouTube com canais que falam sobre futebol, né? Estão dando prioridade a canais que estão falando sobre a pandemia, sobre o coronavírus, enfim. Agora esperar que isso acabe o mais rápido possível para voltarmos à nossa rotina diária, né, e normal, tá? Galera, só lembrar vocês aqui, para galera que ainda não me segue ainda no Instagram, canal.do.decosrn, canal.do.decosrn. Lembrar vocês hoje que vai ter uma live histórica, tá? Em vários canais, tá? São 30 canais de YouTube. Você acompanha lá direto no canal Paparazzo Rubro Negro, com participação, né, do Deco SRN aqui. A minha participação hoje é 9h10 da noite, tá? O canal Paparazzo Rubro Negro vai estar transmitindo essa live histórica, então acompanhe lá no canal do Papa, tá? E a minha participação é 9h10 para a gente conseguir agariar uma boa quantia para compra de cestas básicas, enfim, para quem precisa, tá? Então é por uma boa causa, a gente conta com a presença de todos vocês aí. Quem puder ajudar, ok, será muito bem-vindo, tá? Nação, vamos começar a falar aqui sobre a situação do Campeonato Brasileiro. Pintou uma informação ontem, né, do Flávio Rico, da All Sport, né, falando sobre o Campeonato Brasileiro. Olha só que absurdo, cara. O Campeonato Brasileiro ser realizado em São Paulo, tá? Que todos os clubes já teriam acordado isso, somente o Flamengo estaria contra essa ideia. Cara, é um absurdo o que eu acabei de ler. Então vamos lá. Seria feito os jogos em São Paulo, tá? Nos campos do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, do Bragantino, né? Também no Brinco de Ouro, lá em Campinas, e em Barueri. Mas aí falam por que seria feito isso? Devido a custos, que diminuiria os custos. Peraí, como que diminuiria os custos se o Flamengo teria que sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo? A CBF iria pagar, né, hotéis para todos os clubes do futebol brasileiro durante esse período todo? Como é que os custos iriam diminuir? E vocês acham justo os jogos só serem em São Paulo, jogadores do São Paulo, do Palmeiras, do Santos e do Corinthians ficarem nas suas próprias casas, enquanto os jogadores do Flamengo enfornados dentro de um hotel? Como é que seria feito isso? Teria campo para fazer os seus treinamentos? Cara, é surreal, cara, o que a gente leu hoje, né, a questão do Flávio Rico, e já foi desmentido pelo presidente do Bahia, que isso nunca foi levado em consideração, essa proposta. E não tem que ser levada à frente, né? Então, daqui a pouco, os juízes também serão paulistas. Também, o gol do Palmeiras, conforme o amigo falou, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, terão que valer peso 2. Vem cá. Tudo sendo armado para facilitar a igualdade, né? Que a gente vê que há uma disparidade entre Flamengo e os outros times do Brasil hoje, com todo respeito. Mas não estou entendendo. Não estou entendendo esse posicionamento, tá? O presidente do Bahia já desmentiu esse tal absurdo. Espero que isso não seja verdade, tá? E o Flamengo tem que colocar isso à tona mesmo, um absurdo. E aí vão colocar em São Paulo, além de São Paulo ser onde tem o maior foco da pandemia no Brasil, não dá para entender, né? Então que seja feito sim com os portões fechados, a gente concorda, isso aí é fato, tá? Até melhorar a situação, né, sendo televisionado pela Globo, pela Sport TV, mas a questão dos jogos serem jogados em São Paulo, favorecendo os times paulistas, é um absurdo, tá? Então a gente tinha que passar isso aqui para você, e o presidente do Bahia, tá, o Guilherme, já negou essa informação, tá lá no perfil dele no Twitter, tá? Então a gente quis passar essa informação aqui, as pessoas perguntando se é fake news, isso. Cara, o presidente do Bahia disse que é fake news, que ninguém levou isso para frente, ninguém nem citou essa situação. Mas, cara, acho que seria difícil de um repórter, né, inventar uma situação tão importante
como é essa do Campeonato Brasileiro, tá? Agora, galera, vou passar para vocês aqui um vídeo, o qual ontem eu participei do canal Paparazzo Rubro-Negro, falando sobre a questão de quais times seriam os times que poderiam, né, fazer frente ao Flamengo, né? Porque ontem o Zé Roberto ontem deu uma entrevista falando que o Flamengo é o time a ser batido, que ele acredita que o Palmeiras tem todas as condições, né, de bater de frente com o Flamengo. Eu dei minha opinião, falei se era o Palmeiras, se tem um outro time. Então acompanhe agora, né, o que eu apresentei ontem no canal Paparazzo Rubro-Negro. Beleza, galera? Então fiquem com Deus, eu conto com a presença de todos vocês, a partir de 8 horas da noite, eu só vou entrar às 9h10, tá, nessa live histórica aí, tá bom? De ajudar sempre o próximo. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras, e acompanhem aí o nosso vídeo. Zé Roberto, você deve saber quem é o Zé Roberto, esse Zé Roberto aqui que eu tô falando, né? Uhum. Tá ligado? Peraí. Sei. É jogador do Palmeiras. Isso. Ele deu entrevista aí pro Lance, e aí o seguinte, ele falou sobre a questão do Felipe Melo, das reinvenções e adaptações e tal, que ele conviveu na carreira dele toda, e aí ele falou sobre a questão do Felipe Melo agora como zagueiro, e ele dizendo que o Flamengo, no caso, também, né, falando que o Palmeiras tem um elenco recheado de jogadores aí de alto nível, né, jogadores de qualidade, um treinador experiente, e que o Flamengo é o time a ser batido, que o Flamengo é um time que fez uma temporada impecável em 2019, conquistou títulos importantes, então é o clube a ser batido, e hoje no Brasil o time que eu vejo que pode bater de frente com o Flamengo é o Palmeiras. E aí ele citou essa situação aí do Felipe Melo, que hoje como zagueiro, ele acredita que também é um atleta completo, que tem um passe muito bom, visão de jogo, e que ele acha que também vai ajudar ali na zaga junto com o Gustavo Gomes, né? E aí eu queria que você avaliasse se ele realmente está certo, que o Palmeiras é o único clube que pode, de repente, bater o Flamengo aqui no futebol brasileiro. Boa tarde, Papa. Boa tarde, galera do canal Paparazzo Rubro-Negro. Muito obrigado de novo aí pelo convite, meu amigo, e pelas palavras. Mas em relação ao que o Zé Roberto falou, ele falou com muita propriedade sobre o Flamengo, né? Foi um cara honesto, não foi corporativista, né? Um jogador de São Paulo que tenta minimizar os feitos do Flamengo no ano de 2019 e do que o Flamengo já fez em 2020, né? O Flamengo é o único time brasileiro com 3 taças, dentre elas Supercopa do Brasil, dentre elas a Recopa Sul-Americana. Então o Flamengo conseguiu unificar, tanto os maiores torneios do Brasil quanto os maiores torneios da América do Sul. Então foi perfeito nessa colocação. A questão do Felipe Melo, eu acho bacana. Decorrer da idade dele, do jogador, ele vai perdendo velocidade, né? Vai perdendo força física. E na zaga, ele está mais preso, né, Papa? Ele não vai precisar sair tanto para o jogo como ele tinha necessidade de sair quando jogava como volante. O Felipe Melo, para quem não recorda, começou como um meia de ligação no Flamengo. Ele era um verdadeiro camisa 10. Né? Depois foi recuando com o tempo. Jogou na seleção brasileira até como primeiro volante, o qual ele fez agora no passado recente, agora no Palmeiras. Então, nesse ponto também concordo com o Zé Roberto. O Zé Roberto foi um excelente lateral esquerdo, né? Começou sua carreira ali e depois foi colocado no meio campo. Então, é um ótimo exemplo. Mas por que ele deu muito certo? Eu acho que é o que também o Felipe Melo está dando muito certo, né, no futebol. Devido à questão física, Papa. Eles se cuidam muito bem fora de campo. Você vê que o Zé Roberto jogou até mais de 40 anos de idade. Porra, o percentual de gordura do cara é mínimo. O cara todo rasgado. Agora eu não sei como é que ele tá, mas quando ele acabou se aposentando no Palmeiras, o cara era todo rasgado, percentual de gordura de 7, 8%, quem sabe até menos, não me recordo do percentual de gordura, assim como o Felipe Melo. Você olha pro Felipe Melo, pô, tá fininho, cara. Se cuida muito bem fora de campo, entendeu? E é um exemplo, cara, que eu vejo, por exemplo, dentre os jogadores do Flamengo. Você vê o Rodrigo Caio, que se cuida muito bem fora de campo,
Pô, o Gabigol, cara, fez uma academia dentro de casa, você vê que todo dia ele treina, né? Um garoto de 23 anos, que muitos falavam que esses garotos de 23 anos não se cuidam muito fora de campo. O Gabigol é um exemplo a ser dado, né? E dentre outros jogadores do Flamengo. Então, é um grupo muito homogêneo, né? Diferente do que a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma entrevista que eu vi de um jogador do Atlético Mineiro, que eu achei um absurdo, que o Dudamel queria ajustar questão de almoço, questão de obrigações, e aí o jogador disse que, não, cada jogador faz no modo que acha que é correto. Isso não existe, cara. Entendeu? Então, acho que cabe a consciência do jogador e cabe também a ajuda do jogador junto ao treinador, né? Nesse caso do Atlético Mineiro, fritaram o Dudamel. Se ele tem um sistema de jogo ou não, que o jogador reclamou, aí são outros 500. Mas não ajudava o cara na questão da alimentação, da regra, entendeu? Então, no Flamengo, tudo vai muito bem devido a isso. Seguem muito bem a regra, né? E os jogadores fazem por onde, né? Então, a junção, a vontade do jogador de querer se cuidar e também da questão do respeito ao clube o qual ele joga, né? Então, no Felipe Melo acontece isso. Todo mundo sabe que ele é Flamengo, mas tem um respeito imenso pelo Palmeiras e se cuida muito bem fora de campo. Por isso que está com uma certa idade aí, jogando até bem, cara. O Felipe Melo vem jogando bem até como zagueiro, do lado do Gustavo Gomes, os poucos jogos que eu vi. Mas a última questão que eu queria falar, que era a questão, você me perguntou sobre se o Palmeiras bate de frente com o Flamengo, ainda não vejo assim, tá, Papa? Ainda acho que o Flamengo está acima, bem acima do Palmeiras, tá? O Flamengo tinha uma desvantagem em relação ao seu banco de reservas, se fortaleceu muito bem, né? A gente já comentou sobre isso, que ainda a gente vê a falta de um lateral direito reserva para o Rafinha e um meio-campista ali para alternar com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta, mas hoje o Flamengo tem poucas carências. No Palmeiras ainda vejo com algumas carências, né? Vejo até com bastante carências ali, tá? Mas aí eu não vou ficar comentando sobre o Palmeiras, aí é uma coisa do Luxemburgo, com a diretoria dele, a questão lá da Leila, do patrocínio, a gente não tem nada a ver com isso, tá? Mas aqui então, só discorda dessa questão que o Flamengo, na verdade, então não teria um time capaz de bater ele no Brasileiro, você acha? Então, Papa, eu acho que o Internacional deu uma melhorada com o treinador que eles trouxeram lá da Argentina. Poder, né? Eu acho que a questão dos treinadores brasileiros estão ainda um pouco ultrapassados. Você não vê o Palmeiras com uma alternância de sistema de jogo. Você não vê isso. É a mesma coisa sempre, cara. Entendeu? Agora o Luxemburgo está usando 3 jogadores no meio, né? Quer dizer, às vezes 4 atacantes e 2 volantes. Ele não usa o meio de ligação. Ele tem o Lucas Lima, que ele não utiliza com meio de ligação. Ele tem um Gustavo Scarpa, que até gostaria de ver, Papa, seria um nome que a gente poderia indicar para o Flamengo, um jogador para alternar ali com o Everton Ribeiro e com a Arrascaeta, pensando bem. As pessoas me perguntavam, pô, Deco, me fala um jogador aí que poderia fazer essa função que fazem os dois. Acredito que o Gustavo Scarpa não é muito utilizado lá no Palmeiras. A questão é que o Palmeiras não vai negociar com o Flamengo, só se o Flamengo pagasse a multa, né? Agora com essa questão da pandemia vai ficar mais complicado. Mas eles têm os jogadores de meio de ligação, não utilizam, cara. Ele está utilizando, às vezes, o Dudu para fazer aquela ligação, né? Um 4-2-3-1 com o Dudu de um lado, o William Bigode, o Dudu centralizado, o William Bigode de um lado, e agora eu não recordo quem é o outro jogador. O Rony, que veio do Atlético Paranaense. 3 atacantes, o centroavante, que é o Luiz Adriano, e 2 volantes, né? Que às vezes é o Bruno Henrique com o Zé Rafael, o Ramírez, que não vem meio há muito tempo, voltou da China e até agora não mostrou a que veio, né? Então, eu vejo muito torcedor do Palmeiras, você pode até perguntar para o Fernando lá do Insta Verde, né, essa questão do meio-campista, né, ali, que eles não estão utilizando, eles estão utilizando o Dudu. Mas eu soube, Papa, que o Vanderlei Luxemburgo, né, deu o braço a torcer e trouxe um auxiliar técnico mais ofensivo. Mas até o momento, isso aí você também pode perguntar para o Fernando do Insta Verde, né, que eu também não acompanho muito o Palmeiras, se isso aí já está surtindo efeito nos treinos. Mas pelo menos nos jogos eu não vejo. Eu vejo Palmeiras com dificuldades ofensivas, coisa que o Flamengo não tem. O Flamengo tem 2 meias ofensivos, 2 meias de ligação, ao meu ver, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Às vezes tem um terceiro, né, que é o Gerson, que o nosso grande mister tem colocado, às vezes, ele para se aproximar dos atacantes, né, como um elemento surpresa. Então não vejo ainda
tecnicamente eu ainda vejo o Palmeiras abaixo, e além dessas questões táticas, né? Não entendo o Dudu ali jogando mais centralizado e ele barrando um jogador de ligação, né? Um Lucas Lima. E aí a gente tem uma outra questão aqui, a gente tem uma outra questão aqui, que é sobre o Neto, que eu falei que eu acho que ele está meio maluco, porque ele falou que o Corinthians, com o Thiago Nunes, sob o comando do Thiago Nunes, vai ser campeão brasileiro. Mandou o recado que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Eu não sei a sua opinião, mas eu, Deco, acho que o Corinthians, o time do Corinthians, nesse momento, está muito longe de qualquer tipo de disputa mais importante aqui no Brasil. Você falou muito bem aí do Inter, do Cudê. Tem o Palmeiras, que o Zé Roberto falou, mas que a gente ainda considera um pouco abaixo do Flamengo. Um pouco, talvez até bem abaixo, mas não vamos ter aquela soberba. Vamos falar um pouco abaixo? Beleza, um pouco abaixo. Agora, o Corinthians, eu não consigo enxergar o Corinthians. Eu gostaria que você avaliasse, mas eu não consigo enxergar o Corinthians como um adversário nessa luta por título no Campeonato Brasileiro. Então, Papa, só falando sobre essa questão que você falou agora do Inter e do Palmeiras, só explicar a nação rubro-negra, eu vejo o Inter à frente devido à comissão técnica do Inter, que eu vejo superior à do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras tem jogadores melhores do que o Inter, tem um elenco melhor, só que o Luxemburgo não sabe utilizar suas peças como o Cudê está sabendo utilizar as peças dele lá no Internacional. A questão da diferença, e eu vejo o Inter à frente, é devido à comissão técnica, tá? Ao treinador, tá? Não que o Luxemburgo foi um baita no treinador há 15, 20 anos atrás. Teve o Real Madrid na mão e não conseguiu fazer jogar, entendeu? Foi multicampeão no Palmeiras, ganhou muita coisa no Cruzeiro, mas no Corinthians também ganhou, mas depois disso, há 20 anos, está parado no tempo, entendeu? Por isso contratou esse auxiliar técnico, mas a gente não está vendo resultado. Até mesmo por causa da posição qual ele está colocando certos jogadores, no exemplo que eu dei aí, o Dudu. Sobre o Corinthians, cara, eu acho que ele está forçando uma barra porque o Thiago Nunes estava sendo muito criticado. O Corinthians, quando paralisou o Campeonato Paulista, estava praticamente eliminado da fase decisiva. Olha só que absurdo. Era o último lugar do Campeonato Paulista. Lá, pelo que eu soube, muitos jogadores reclamando do método de trabalho do Thiago Nunes. É aquilo que a gente fala. Grande questão é que muito jogador brasileiro não respeita treinador brasileiro. O Thiago Nunes, para mim, tem ótimas ideias. O problema é que não está conseguindo colocá-las em práticas. Por quê? Devido à falta de respeito, às vezes, de jogadores que não aceitam. Falavam que já estava havendo crise. Outro dia o Cássio teve que dar uma entrevista coletiva falando sobre isso, que não havia isso, nenhum tipo de animosidade entre treinador e jogadores, que isso aí era criado pela imprensa. Enfim, cara. Aí a gente já vê que tem alguma coisa ali, né, Papo? Então o Neto, como um bom corintiano, está tentando levantar, né, a moral aí do Thiago Nunes, tentar diminuir, minimizar essa treta que está havendo lá entre jogadores e treinador, né? Porque estão reclamando muito da metodologia, como os jogadores do Atlético Mineiro estavam reclamando da metodologia do Dudamel e conseguiram fritar o treinador, né? Mas você também acha que Corinthians, então... Não tem, cara. Fora de disputa. Não, ainda está abaixo do Palmeiras. Ainda acho o São Paulo à frente, Papa, do Corinthians. O São Paulo ainda está à frente. Então, para mim... Menos clubismo. Não, pedir menos clubismo pro Neto é impossível, né? Agora, eu ia só falar sobre essa questão do atacante do Boca, né? O Zarate. Uhum. Ele falou que quer pegar o Flamengo aí, ó. Dizendo que quer pegar o Flamengo. Torcedores.com trouxe essa matéria aí. Ele falando, para mim, dá no mesmo que se joga contra, no caso, jogar contra qualquer outro clube. Mas seria bom, nesse momento, enfrentar o melhor, que é o Flamengo. Ele ainda elogiou, falou que o Flamengo é o melhor, isso lá pro Diário Olé, né? Ele falando que o Flamengo é o melhor clube do caso disponível para disputar na Libertadores, e aí citou o Flamengo, falando que gostaria de enfrentar o atacante do Boca. Então, mais uma prova que o Flamengo está em outro patamar, né, Débora? Perfeito, eu li essa matéria.
Mostra o respeito, né, dos jogadores sul-americanos ao Flamengo hoje em dia, né? É engraçado que há 2 anos atrás as pessoas falavam que o Flamengo era vergonha da América do Sul, que o Flamengo era o nanico da Libertadores da América, né? Você vê como as coisas mudam, né? Quando uma ótima gestão faz o clube mudar de patamar, né? Mas mudou rapidamente por quê? Porque é o clube de regatas do Flamengo, o maior clube do mundo, né? Só estava adormecido, né, Papo? Só precisava de alguém, né? Alguém não, algumas pessoas, né, competentes no âmbito do futebol, cara. Porque eu sempre falo que financeiramente a gente vem bem desde 2013, com a primeira gestão do Eduardo Bandeira de Mello, com o Valim, com o BAP, com o Landim, enfim, já vem bem desde aquela época, né? Só que estavam errando, erros atrás de erros, no departamento de futebol. Cara, erros como, principalmente quando o Bandeira de Mello se coloca como vice-presidente de futebol e não deixa ninguém dar uma opinião, e aí ele resolve sair, colocar o Lomba, mas aí não deixa o Lomba trabalhar, né, dando pitacos. E ali, cara, a gente via que se continuasse a gestão dele, né, seria um caos, porque o futebol continuaria na mesma. Por isso que eu falo abertamente o meu voto, votei no Landim, porque eu queria ver essa mudança no futebol. Apesar do Lomba ser muito meu amigo, encontrei lá em Doha, mas até ele, cara, tá feliz pra caramba, entendeu? O Lomba é um grande rubro-negro, né? Independente se ele fosse o presidente. O estava lá curtindo, feliz. Feliz, cara, feliz. O Lomba é um grande caráter, cara. Pra quem não conhece o Tem que estar todo mundo junto, Deco. A verdade é que tem que estar todo mundo junto. Eu fico feliz, cara. Fico feliz de ver um jogador, um atacante do Boca, dando essa declaração, elogiando o Flamengo, falando que quer enfrentar o Flamengo. Isso só demonstra respeito. Respeito. Se ele quer enfrentar o Flamengo é porque o time é ser batido. Mais um falando dessa questão de se o time é ser batido. Palmeiras, Zé Roberto fala que quer enfrentar o Flamengo é o time a ser batido. O Boca Juniors, o jogador fala que quer enfrentar o Flamengo é o time a ser batido. E o Neto, foi outro tema nosso, falando que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, aí a piada do dia. Deco, obrigado. Convidar a galera a se inscrever no teu canal, seguir você também aí no Instagram. Galera, isso aí, se inscreve aí também no nosso canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.